Ok, boa noite, André falando. Vou fazer uma simulação aqui de um exercício que um colega postou aí no Facebook, referente a uma lógica aqui, um processo denominado batelada. O que é esse processo, pelo que eu entendi aqui, ele vai fazer? Tem duas válvulas, uma para entrada de líquido, outra para saída do líquido. Temos um motor de agitador que vai ficar fazendo a mistura do líquido. Temos um aquecedor que vai aquecer o líquido numa determinada temperatura de processo. E temos três chaves de controle. A chave de nível mínimo, que controla o nível mínimo do tanque. Chave de nível máximo, nível alto, controla o nível alto, respectivamente, né? E o TSH, que é o termostato, temperatura, que é o controle de temperatura do aquecimento do líquido. Então vamos lá, eu vou usar aqui o K de Simo, representando aqui apenas o comando, o diagrama de comando elétrico. Para o comando de automação, basta substituir esse diagrama para o diagrama ladder e fazer as devidas conexões ao CLP, conforme CLP que você vai usar aí. Então vamos lá, vamos fazer a simulação. Vamos iniciar aqui o processo de simulação. O que a gente tem representado aqui? M1 é o motor do agitador. Temos aqui o KLSH e KLSL, respectivamente, são os contatores que indicam que os níveis baixo, LSL, e LSH alto estão atuados. Temos o contator KXV01, que está representando aqui a válvula XV01. Eu energizo esse contator, a válvula é aberta. Eu desenergizo esse contator, a válvula é fechada e interrompe a passagem de fluxo de líquido. KT é o contator temporizado, porque no processo ele fala que tem que ficar por 30 minutos em agitação e com a temperatura ajustada no processo. Então quem vai fazer esse controle de tempo é o KT. Temos aqui o o KM01, que é o contator principal do motor do agitador, representado por aqui KM01. Temos o H01, que é o contator principal que vai colocar as resistências de aquecimento no tanque para aquecer o líquido conforme a temperatura de processo. Esse contator é controlado pelo TSH, que é a chave de temperatura, né, ou termostato, que ele é setado aqui determinada temperatura de processo. Vou chutar aqui um valor 70 graus, por exemplo. KXV02 está representando a XV02, que é a válvula inferior de extravasamento do tanque, ou seja, fez o processo de agitação, manteve a temperatura por 30 minutos, essa válvula vai abrir, vai extravasar o líquido e depois o processo volta à etapa inicial, vai abrir a válvula XV01 e vai iniciar novamente o processo. Então vamos lá, vamos simular então. Primeiro, o operador vai apertar lá o botão de liga. Apertando o botão de liga, esse K1 ele está me dando condição aqui para iniciar o processo. E neste mesmo instante que ele inicia o processo, a válvula XV01 ela é energizada e o tanque começa, o nível de líquido no tanque começa a subir. A gente parte do princípio do processo que o tanque está completamente vazio, então não tem nível, o nível está abaixo do nível mínimo. Atingindo o nível mínimo, o que vai acontecer? Esse contator auxiliar vai ser energizado, vai dar condição de chegar no nível máximo também. O nível começa a subir, passando do nível mínimo, nível intermediário. A XV continua aberta, continua entrando líquido dentro do tanque, até que o nível máximo seja atingido. Nível máximo atingido, contator temporiza, coloca o agitador, começa a agitar e liga a resistência de aquecimento para aquecer o líquido. Neste tempo de 30
minutos, aqui foi mais rápido, né? Aqui foi 10 segundos mais ou menos. Ficou lá em agitação e aquecimento por 30 minutos. O que ele vai fazer? Ele vai desligar a resistência de aquecimento, vai desligar o motor do agitador, que a gente viu que desligou aqui, e vai abrir a XV02 para poder fazer o extravasamento do líquido. Abrindo a XV02, o nível máximo ele vai ser desatuado, porque começa a cair primeiro o nível máximo, que o tanque estava topado. Nível máximo começa a cair. Quando atingir o nível mínimo, o processo vai retornar do início. Repare que agora que atingindo o nível mínimo, a XV02 ela é fechada e a XV01 ela é energizada para trocar aquele inventário. Então começa a entrar novamente dentro do tanque outro líquido para fazer a outra batelada. E aí o processo se repete. Nível mínimo vai ser atuado novamente, vai subir novamente. Nível máximo sobe também, atua, temporiza, liga aquecimento, liga o agitador. 30 minutos ele vai comutar seu contato, vai desligar o aquecimento, desliga o agitador e abre a XV. O nível do tanque vai voltar a baixar, nível máximo baixou, nível mínimo até o nível mínimo ser atuado. Nível mínimo atua novamente, fecha a XV de extravasamento, XV02, e abre a XV01. E aí o processo vai indefinidamente aí, né? O que é que nós temos aqui de proteção? Primeiro, a qualquer etapa do processo, o operador tem a chave de desliga, a botoeira de desliga, ele desliga o processo. Outra proteção que nós temos, o relé térmico do agitador, ele também desliga o processo, desliga geral. E temos aqui o controle de temperatura feito pelo termostato, de acordo com a temperatura do processo, por exemplo, 70 graus. Então, se caso ligou lá antes dos 30 minutos, a temperatura passou os 70 graus, o termostato vai desligar a resistência de aquecimento aqui, ó. E ele vai ficar desligando e ligando para poder manter a temperatura do processo conforme projeto lá. Temos os intertravamentos aqui, que não pode, um detalhe que foi escrito aqui no exercício, que não pode haver o aquecimento se não houver nível mínimo no tanque. Ou seja, nessa condição sem nível mínimo, esse cara aqui ele não pode ser ligado. Então nós colocamos aqui o intertravamento do KLSH aqui, do contato de nível mínimo, no caso aqui. E é isso aí. Fim de papo aí. Basta agora você trocar esses contatos aí pelo diagrama ladder de acordo com o PLC que você vai usar aí. Okay? Qualquer dúvida, só falar com a gente aí. Boa noite, um abraço.